A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula da nossa disciplina de Espírito Santo e Fé. E eu queria introduzir essa segunda aula falando sobre, principalmente, o que é conhecer o Espírito Santo. E aí nós vamos trabalhar tanto como era o conhecimento acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Além disso, estabelecer os símbolos e os significados do Espírito Santo e trabalhar a sua pessoa, função e as suas atividades, tanto em nós, cristãos, quanto na igreja, quanto no mundo de forma geral. Então, partindo ali do menor, somos nós, até a visão macro do Espírito Santo agindo no universo e no mundo como um todo, tá bom? Não só no mundo cósmico, no mundo físico, mas também no mundo como pessoas, como humanidade, tá bom, gente? Bom, o que a gente pode começar falando sobre o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, né? Vamos aí, quem é fã de Star Wars, pensa aí. Muitas vezes fazer essa ligação. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Nosso objetivo não é tratar sobre a Trindade, porque vocês já vão, ou já ouviram falar, ou já tiveram alguma coisa relacionada à Trindade, mas imagine só, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, tá? Muito mal desenhado, porque eu estou usando o mouse, tá? Mas imagine esse triângulo aqui. Ele é um triângulo que na matemática é chamado de equilátero, né? É um triângulo equilátero, ou seja, os três lados dele são iguais. Se eu virar ele, ele vai continuar tendo três lados, os lados vão continuar sendo iguais, né? A Trindade, apesar de ser uma comparação chula, esse daqui poderia ser categorizado como Deus, que é manifesto em três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como eu já disse antes, não existe hierarquia entre eles, né? Pai, Filho e Espírito Santo são apenas divisões de função, mas na verdade o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, o Espírito Santo não é maior que o Filho, nem maior que o Pai, mas mas todos têm a sua função dentro da divindade, que é Deus, um único Deus. Nós só adoramos um único Deus dividido nessas três pessoas. Ou seja, há um triângulo só, dividido em três lados. Se eu apagar aqui, ó, se eu apagar um desses triângulos, um desses lados do triângulo, se eu começar aqui a apagar e ficar um só lado, né? Deixa eu pegar um lápis aqui. Se ficar um só lado do triângulo, né? Ele vai ficar dois lados do triângulo, por exemplo, ele não é Deus ainda. Ele não é triângulo. Ele é só dois segmentos de reta, né? Ele só vai ser triângulo quando eu tiver o terceiro lado igual. Exato. Então, mesma coisa acontece com relação a Deus. Se eu tiro a ideia de que o Espírito Santo não é Deus, então é Deus Pai e Deus Filho, eu já tiro a Trindade, eu já excluo a Trindade, eu excluo a ideia de Deus único dividido em três pessoas, ou manifesto em três pessoas, tá? E aí a gente perde essa noção e é um risco muito grande fazer esse tipo de relação. Deus é esse triângulo completo, ele é Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Se tiver um desses lados a menos, não é Deus, tá bom? Então essa é a concepção cristã de Deus, a da Trindade, difícil de relacionar muitas vezes, mas é essa relação. Deus é um só, dividida em três pessoas, estando em três pessoas. E o Espírito Santo faz parte dessa divindade, sendo a terceira pessoa da Trindade em função, não em importância, tá bom? E é uma pessoa, ou seja, pode ser pode se relacionar com ela. A gente pode conviver com o Espírito Santo. Ele é dado, como Paulo diz, como penhor, como segurança, como antecipação dos tempos do fim, né? Jesus também disse isso, que o Espírito Santo é a nossa herança, a nossa promessa, né? É a antecipação daquilo que ele já nos prometeu como sendo a nossa herança, a antecipação do futuro, da sua vinda. Para mostrar que ele viria, ele deixa aí o penhor, ele deixa o Espírito Santo como antecipação desse fim, né? Dessa garantia de que ele virá. Né? E o Espírito Santo ele está presente em toda a Bíblia. Se você pegar Gênesis 1, ele está lá em Gênesis 1. Na criação, o Espírito anda sobre as águas.
ele participa da formação do universo, não só do planeta Terra, mas da formação do universo, de todos os universos existentes, né? E for para a área da debater a ciência aqui, nós vamos pensar em 5, 6 multiversos ou 11 universos, como alguns cientistas defendem, mas não importa, tenhamos ou não infinitos universos, em todos eles o Espírito Santo está presente, ele fez parte dessa criação. Ele moldou a criação como um todo. E o Espírito Santo possui diversos símbolos, tanto no Antigo Testamento quanto no Velho Testamento. No Antigo Testamento, enquanto ele ainda agia sobre dentro de uma profusão limitada, né? Ele era derramado a conta-gotas na vida de pessoas específicas, Sansão, Moisés, Davi, Samuel. eh, e aí ele exercia certas funções. No Novo Testamento, ele é derramado em plenitude a partir de Atos 2. E aí todo o Espírito é derramado sobre as pessoas para impulsioná-los para fazer missão, para edificar o corpo de Cristo e também como essa promessa dada por Cristo de uma antecipação do que seria os tempos escatológicos, os tempos do fim. Então, o Espírito Santo nós temos aqui ele como óleo, né, que tem esse simbolismo de purificação, de conforto, de iluminação, de unção, né? O Espírito Santo ele faz parte do processo de cura que Deus realiza nas pessoas, tanto internamente quanto externamente. Né? Deus cura as doenças, mas Deus também cura a alma, né? Deus cura a depressão, Deus cura o sofrimento. O Espírito Santo tem símbolo no Antigo Testamento, por exemplo, principalmente com relação à água, no Novo Testamento também, mas que fala de purificação, de revitalização, né? É aquela promessa que Jesus faz à samaritana de que águas fluirão dela, que ela será fonte de água viva. Se ela pedir para Jesus, essa fonte de água viva ela terá. Em Jesus nós podemos receber o Espírito Santo, que nos conduz a essa vida de purificação, de satisfação em Deus, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos esses símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo também não é só aquela coisa mais limpa, bonita, gostosa e refrigerante, né? Que refrigera a nossa vida, mas também é fogo. Por quê? Porque tem relação com purificação, com aprovação, com juízo. A presença de Deus é manifesta em poder e o fogo tem um grande símbolo de poder, né? Poder de não se pode controlar tão facilmente o fogo, né? Então, basicamente, nós temos essa ideia de que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o Espírito Santo é fogo que consome, é fogo de juízo, é fogo de purificação e também é fogo, é símbolo da presença de Deus. Ou seja, onde há batismo no Espírito Santo, há fogo de Deus. E esse fogo é a vontade de estar presente com Deus. Não é um baile, né? Não é uma dança só. Não é sair pulando, gritando e plantando cambalhota na igreja. O fogo aí, que é símbolo do Espírito Santo, é fogo de mudança de vida, de transformação, de impulsão para missões, de falar de Deus, de você modificar totalmente a sua casa, a sua vida, seu comportamento, suas vestes. Tudo em você muda porque você foi impactado por um poder que é maior do que você. É um poder que se compara ao fogo. Da mesma coisa é relacionado ao vento. Tanto relacionado a um poder absurdo que não pode ser controlado, né? Jesus diz a Nicodemos, olha, o vento vai e vem e ninguém sabe para onde ele vai, onde ele sopra. É esse poder que você não tem controle. E, ao mesmo tempo, é quietude, é a brisa suave que antecedeu a voz de Deus quando foi falar com Elias, né? Então esse vento é esse movimento gostoso que invade o local e que acalma todos os ânimos, que refrigera a nossa alma. Então o Espírito Santo é símbolo, o vento é símbolo do Espírito Santo, porque ele fala de todas essas coisas. Nós temos aqui várias referências que vocês podem consultar que tem essa relação do Espírito Santo com estes símbolos. O Espírito Santo, no Novo Testamento principalmente, ele aparece em formato de pomba, porque remete à segurança, à humildade, à ternura e ao aspecto messiânico de Cristo.
né, em que o Espírito Santo aparece no batismo de Jesus Cristo como um comissionador para a atividade de sumo sacerdote de Cristo, de profeta de Cristo. Tanto é que no batismo de Jesus, nós temos ali presentes Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós temos toda a Trindade ali presente. E ali, Jesus não está sendo batizado para arrependimento, ele não havia do que ele se arrepender, mas ele está sendo comissionado. O batismo também era símbolo de comissão do sacerdote, a comissão do profeta. E ele é levado para o deserto para passar 40 dias sendo tentado, para vencer essa tentação. Porque Israel também tinha sido levado por 40 dias, que simbolizavam 40 anos, na verdade, né? 40 anos simbolizando esses 40 dias no deserto, e eles perderam a aposta, eles perderam a tentação, eles acabaram cedendo à tentação e se misturaram com os povos da terra. Jesus, como um novo Israel, é comissionado a ser esse profeta, vai até o deserto e vence a tentação com a palavra. E aí é o Espírito Santo quem comissiona Jesus a fazer isso na terra e quem ajuda o Jesus a vencer essa tentação, a vencer essas dificuldades e a sair vitorioso. E aí Jesus deixa o próprio Espírito como penhor e selo para nós, que fala de segurança, de propriedade, de direito, de autoridade. É o Espírito Santo que é nosso selo, que nos garante como propriedade exclusiva de Deus e que nos dá direito a ser herdeiros de Cristo. Ao mesmo tempo, esse Espírito Santo é penhor e segurança, é a garantia, uma antecipação, como se fosse a primeira parcela. Paulo chama isso de primícias do Espírito, ou seja, nós, lá em Romanos, nós estamos sendo ofertados, nós recebemos as primícias do Espírito, ou seja, é só um pedacinho daquilo que ainda vai vir, é um pedaço da santificação que vai chegar através, quando nós estivermos cara a cara com Deus e estivermos fora deste elemento mortal, deste corpo mortal e formos revestidos de um novo corpo. E aí nós poderemos receber com plenitude todo esse contato direto com o Espírito Santo. Muito mais do que já temos hoje e que já é intenso, que é grande, que é maravilhoso. Então o Espírito Santo, ele tem vários símbolos, tanto no Antigo quanto no Novo, para caracterizar essas suas funções, as características que ele tem e demonstrar que ele é uma pessoa de força, que tem um amor que é proporcional ao amor de Deus, ou seja, ele é Deus. Portanto, esse amor que ele tem é o amor de Deus, que não se compara com o nosso, lembra? Não tem relação com o nosso, porque o nosso ainda é muito pequeno frente ao grande amor de Deus. Nosso amor é copinho de café com água e o amor de Deus é oceano, né? A gente não pode comparar esse tamanho de amor. E o Espírito Santo é quem faz este papel, é quem na terra cuida de nós com este mesmo amor, com este mesmo cuidado, com essa mesma intensidade, cuidando da noiva até o dia do casamento. Então a gente tem no Espírito Santo não só toda essa simbologia, mas a alegria de conviver com Deus face a face, enquanto ainda estamos num corpo mortal, sendo santificados e sendo santos sem ser santos por completo. Né? Vivendo um já, quer dizer, uma experimentação do já, do céu na terra, mas ainda não experimentando por completo, porque esse céu ainda vai chegar. Mas Deus nos dá aquela palhinha, aquele spoiler, dando para nós o Espírito Santo, para que nós possamos observar e viver um pouco do que a gente ainda vai viver no céu de glória. Além disso, o Espírito Santo tem funções na terra específicas para nós. Né? Ele é advogado, ou seja, aquele que cuida de nós. Eu já falei para vocês na primeira aula que o Espírito Santo é aquele amigo importante que era chamado no tribunal para defender aquela pessoa de uma acusação. O Espírito Santo é esse advogado. Diante das acusações do diabo, diante das acusações do inimigo, diante das acusações das pessoas que são utilizadas e estimuladas pelo diabo para nos acusar, o Espírito Santo é aquele que nos dá a garantia de que estamos no caminho certo. É aquele que nos dá a garantia, olha, não escute isso, vá em frente, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Né? É ele quem impulsionou Lutero a não desistir na reforma protestante. É ele quem consola Paulo e Silas na prisão, de forma que eles possam cantar no meio das dores, porque é ele quem estimula na hora da aflição. É ele quem interage conosco como um verdadeiro amigo no momento em que a gente está perdido, em que a gente não sabe o que fazer.
Essa é a função do Espírito Santo. Jesus, quando vai dizer, olha, eu vou vos deixar outro consolador, ele usa o termo allos no grego. Ele não usa heteros. Allos significa eu vou mandar um consolador que é igual a mim, que está na mesma estatura, que está no mesmo sentido, que é tão importante quanto eu, que está que tem a mesma importância que eu. Então Jesus se compara e coloca-se junto ao Espírito Santo lado a lado, dizendo: olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou colocar alguém do lado de vocês que é igual a mim e que vai consolar vocês igual a mim. Se na hora Jesus tivesse utilizado o verbo héteros, tivesse utilizado o substantivo héteros, ele teria dito outro de outro tipo, ou alguém que eu vou enviar, que está sendo comissionado por mim, que é submisso a mim, mas não, ele usa o termo allos, que é para mostrar que ia mandar alguém que era igual a ele. Portanto, Jesus estava dizendo, olha, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos, né? Vai ter um amigo que vai cuidar de vocês, e ele é igual a mim, e ele vai consolar vocês do mesmo modo que eu consolo vocês. Então a gente tem no Espírito Santo esse amigo que nos consola. Além disso, o Espírito Santo ele interage, irmãos, de uma forma tríplice, na igreja, no crente e no mundo. Bom, na igreja ele é aquele que ajuda no processo de chegada do novo crente, da nova pessoa, da nova criatura. É aquele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu quem convenço a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu simplesmente transmito a mensagem. Quem convence é o Espírito. Não sou eu que vou insistir ali, bater na tecla o tempo todo, não. Eu vou pregar o Evangelho de Cristo que tem poder, que já tem poder em si mesma. A palavra de Deus tem poder em si mesma para poder convencer, para poder chamar esta pessoa que está morto espiritualmente. É ela quem vai lá naquele corpo morto e puxa a audição daquela pessoa para ouvir. É ela quem suscita aquela pessoa a poder ouvir o que o Espírito está falando para ela. E aí é o Espírito que trabalha para que aquele corpo morto, aquela pessoa morta, aquela alma morta espiritualmente, ressuscite. E aí se integra ao corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Então, e aí ele trabalha na igreja constituindo e cuidando de pessoas, dando os seus dons espirituais. Nós temos aí inúmeros dons espirituais que capacitam a igreja a crescer e a se desenvolver, porque a igreja é embaixada de Deus, embaixada do céu na terra. É Deus como um rei comissionando pessoas a formar um exército e a tomar o mundo que é dele. E aí ele entra no mundo através da igreja e transforma o mundo. E aí essas pessoas são comissionadas a entrar nessa embaixada e a conhecer novo reino, a conhecer um novo rei, a viver uma nova história. E aí é esse trabalhar do Espírito Santo na igreja que faz com que as pessoas, que a igreja cresça. Da mesma forma, no crente, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo opera limpando, purificando, cuidando, convencendo do pecado, justiça e juízo, estabelecendo um relacionamento contínuo e purificando de forma evolutiva o ser humano. A gente não vai ter uma purificação completa a não ser lá no céu. Portanto, somos sujeitos ainda a pecar. Estamos em processo de purificação, em processo de santificação. Mas nesse intermédio, nesse meio de enquanto estamos caminhando, sendo mais limpos, mais puros, mais santos, orando mais, jejuando mais, vivendo mais proximidade com o Espírito, neste caminho que estamos trilhando, é o Espírito Santo que vai nos limpando, nos alertando, nos direcionando, colocando a gente no caminho certo, muitas vezes puxando a nossa orelha para que a gente possa acordar de alguma coisa que a gente está vendo e que não está em consonância com aquilo que é da palavra de Deus, que é dele, né? Então é ele que vai causar aquele incômodo em nós, vai dizer, ó, você está fraco na fé, fortalece tua fé, vai para frente, não vai andar para trás, não vai dar passo para trás, vai para frente. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho. E também o Espírito Santo é o regulador da maldade do mundo. Gente, ele trabalha, inclusive, no mundo mesmo, no mundo que nós condenamos. O Espírito Santo trabalha de forma a controlar a maldade do mundo. Você imagina se o mundo hoje é mau, se o mundo hoje é terrível, se o mundo hoje é absurdo, a maldade existente, você imagina o que seria se o ser humano fosse totalmente
oferecido a sua própria maldade, deixado a sua própria maldade, o ser humano seria ainda pior do que é hoje, porque o ser humano é depravado de natureza, né? E é o Espírito Santo que regula para que essa maldade não ultrapasse os limites, porque Deus controla todas as coisas, tanto boas quanto más, tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo. Não há nada que fique sem o controle de Deus. E o controle não é controle pequeno, não, é o controle total de Deus. Né? Martinho Lutero tinha uma frase bastante polêmica, ele dizia: o diabo é diabo de Deus. Mas no sentido de que o diabo ele só consegue fazer aquilo que Deus permite que ele faça. E o diabo só vai até o limite onde Deus deixa. É o cachorrinho que tem o limite da corda ali, ó. E que se Deus disser, não, aqui até aqui você não, daqui você não passa, ele não pode passar. Né? Ele é leão acorrentado, né? Que tenta bramir, que tenta capturar alguém, mas é só até onde a corrente deixa. Então é Deus quem controla todas estas coisas. E é Ele quem cuida, através do Espírito, de toda a maldade no mundo, de forma que essa não ultrapasse todos os limites. Mas vai chegar um momento, muitas vezes a gente aprende na escatologia, de que o Espírito Santo poderia ser tirado da terra. Se isso acontecer, meu irmão, a gente se autodestrói, né? No dia em que isso acontecer, a terra se implode, porque não há possibilidade de alguém mal amar. Se até mesmo o assassino ama, é porque há um resquício ali de possibilidade de arrependimento e que o Espírito Santo controla a maldade. Mas, no momento em que o Espírito Santo não existe, não está ali, pode ter certeza que só resta maldade. Não há amor, nenhum resquício de amor que possa ser gerado da maldade. O diabo não faz ninguém amar. O diabo só faz odiar. O diabo só engana. Ele não faz ninguém amar de forma sincera. Então, é o Espírito Santo que trabalha até no mundo para que o mundo não se autodestrua. Para que as coisas aconteçam dentro do tempo que Deus ordenou, antes mesmo do mundo ser formado. Né? Dentro da presciência de Deus. Tá bom? Então, trabalhar do Espírito Santo, até mesmo no mundo, é intenso. Ele está presente trabalhando para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus, conforme Deus traçou. E por fim, cabe aí nós encerrarmos a nossa lição, né? Até porque ficou bastante longa, meus irmãos, nos lembrando que o Espírito Santo é promessa de Jesus. É Ele quem age em nós, por nós e através de nós, para não só fazer crescer a igreja de Cristo, como também fazer progredir o reino de Deus que está no mundo. Está no mundo sem ser do mundo, mas chamado para transformar o mundo pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Tá bom? Então, relacione-se com o Espírito Santo. Essa é a máxima. Relacione-se com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E foi dado a você esse relacionamento, essa abertura de relacionamento, para que você tenha a possibilidade de, olhando para o Espírito, ter uma antecipação daquilo que será o gozo eterno no céu, né? Nós estando com Cristo para todo o sempre, pela eternidade. Tá bom, meus irmãos? Então vejo vocês na nossa terceira aula, em que falaremos especificamente sobre o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Então vejo vocês até lá. Grande abraço. Deus abençoe.